seu assento. Mas assim, vou ser bem sincero, viu? Eu estou sem fôlego, mas eu ficaria mais. Aleluia, aleluia. Aleluia. E nós precisamos ser mais intencional na presença do Senhor. E eu tenho orado muito por isso, para que sejamos mais intencional na presença do Senhor. Nós somos uma igreja que acredita nos dons do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que acredita na continuidade dos dons. Eles não cessaram. E aí ontem eu conversando com um amado, na verdade desde o PG a gente está falando isso. Por que a igreja dos dias de hoje não tem experimentado tantos milagres? O Senhor não mudou. Ele permanece o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Então vamos acessar. Vamos deixar, sabe, o pragmatismo. Vamos deixar o minimalismo, a modinha do momento. O Senhor tem falado comigo, voltar às raízes da igrejinha. Voltar às raízes da igrejinha. Oração, louvor, adoração e milagre. Eu creio. Eu creio. Só quem crê dá glória a Deus. Amém. Então abra sua Bíblia comigo em Isaías 35. Isaías 35. E olha só que interessante, esse texto, ele foi uma resposta de Deus para o ministério de jovens, quando eu fui chamado para o ministério de jovens. Apesar que eu não tive muita opção. Aí eu disse assim, eu vou pensar. Ele falou assim, mas domingo eu te apresento como líder. Então eu falei, amém. Mas eu posso dar uma resposta? Sim, mas domingo eu te apresento como líder. Um pastor que eu amo muito. Um pastor que eu amo muito. E aí eu falei, amém. Mas aí eu fiquei com medo, né? Eu falei, Jesus. E o Senhor usou esse texto. E aí quando a Bruna, ela fez lá a escala, eu falei, Jesus, e o que eu vou pregar? E aí o Senhor veio com essa enxurrada da sua presença, falando comigo, em Isaías 35. E nós vamos ler o capítulo inteiro, só 10 versículos. Se você não leu a Bíblia hoje, olha que oportunidade você vai ter agora. Você vai ler um capítulo da Bíblia. Você não leu ontem porque era sexta, sábado, não leu hoje porque era domingo, olha só. Estou te ajudando na sua devocional. Entra lá no seu plano bíblico e já anota. Li Isaías 35 inteiro hoje. Amém? Então vamos ler. Eu vou ler aqui na NVT. As regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano, belos como o Monte Carmelo e a planície do Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, apoiem os joelhos fracos, digam aos de coração temerosos, sejam fortes e não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se dos seus inimigos, ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos do cego e os ouvidos dos surdos, os aleijados pularão como servo, e os mudos cantarão com alegria. Fontes brotarão no deserto, os rios correrão nas regiões desoladas, o solo ressecado se tornará um açude, e a terra sedenta, mananciais de água. O capim, a cana e o junco florescerão. Aonde antes viviam os chacais do deserto, um caminho largo atravessará, e a terra, antes desabitada, será chamado o caminho de santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam no caminho do Senhor, do Deus, e os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz.
Não haverá nenhum perigo, somente os remidos andarão por ele. Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim, a tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios da alegria e felicidade. Aleluia, glória a Deus. Essa é a promessa do Senhor para a igreja do Senhor Jesus Cristo, 700 anos antes que o nosso Salvador tivesse nascido. O profeta Isaías já estava profetizando. Sabe o que é isso? A nova Jerusalém para todos aqueles que creem no Senhor. Se você crê no Senhor, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Se você crê em Jesus Cristo, dá glória a Deus mais uma vez. Aleluia! Aleluia! E o tema dessa mensagem é um trocadilho que se usa muito na teologia. Já, ainda não. Mas aí eu trago já uma explicação. Porque já somos abençoados, mas ainda não o suficiente. Porque seremos os suficientes na nova Jerusalém. Amém? 3, aleluia, mais 4. Aleluia! Glória a Deus! Nós não podemos mais andar por vista. Nós não podemos mais andar com os olhos naturais. Nós precisamos ser envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. O mês passado fizemos aqui, terminamos, na verdade, uma campanha de um mês de busca do Espírito Santo. Mas se você ainda não foi batizado, sabe como se fazia no passado? O pastor falava, você tem que ser batizado. Foi assim comigo. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Tua vida vai mudar. E eu confiei. E eu falei, o que eu faço? Ele falou, vai orar. E o que mais? Vai orar. E depois jejua. E depois jejua mais. Até que você seja. Então, se você ainda não foi, vai orar. E depois ora mais. E aí depois jejua. Aí se ainda não foi, jejua mais. Até que você seja. Porque você tem que parar de andar por vista. Você tem que parar de confiar nos homens, porque está escrito, maldito é o homem que confia no homem, porque nós temos que confiar naquele que era, naquele que é e naquele que há de vir. Amém? Glória a Deus, porque é tempo de milagres. É tempo de milagres. O Senhor não mudou. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos viver isso. Em nome de Jesus. E aí o texto em Isaías 35, 1 e 2 diz, as regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá. A terra. Quem? A terra não se alegra. Pó não se alegra. Ele está falando de nós. Esse deserto éramos nós. Não é um lugar físico, não. Era eu e você. E muitos estão na igreja como um deserto. Ocos. Sem vida. Mas nós precisamos entender que há uma promessa do Senhor, que as regiões desabitadas, elas florescerão. Sabe o que eu achei interessante? Eu não sei se você notou. Você já viu capim que dá flor? Alguém já viu um capim dando flor? Mas Isaías escreveu que o capim vai florescer. O capim vai dar flor. Você já viu? Quem já viu aqui o bambu? Já viu uma plantação? Nem sei se é plantação, só sei que nasce. Eu nem sabia se alguém plantava o bambu. Só via lá assim, aquele monte de bambu. Mas não tem flor. E ele disse que vai ter. Sabe por quê? Porque o Senhor está nos mudando a estrutura. Ele está nos mudando a estrutura. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Essa é a regra de vida para nós como crentes em Jesus Cristo. Nós precisamos, os desertos se tornarão verdes. Isso aí não é, eu não sei, assim, os mais novos acho que nunca ouviram, né? Mas quando eu era pequeno, tinha aqueles profetas do Nordeste dizendo, o sertão vai virar mar. Acho que ele não tinha lido Isaías. Porque vai virar mar. O sertão vai virar mar. Porque o Senhor vai nos dar essa vida abundante. Amém. Amém. Ah, porque o Senhor restaurará todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Ele vai restaurar tudo, tudo. Ele vai restaurar todas as coisas. Você precisa crer e confiar no Senhor. E aí no versículo 3 e 4 ele diz, fortaleçam as mãos cansadas. Você está cansado, meu irmão, seu joelho está fraco. Você está desiludido, vai aos pés de Jesus. Não tem outro lugar para a gente ir. Não tem outro lugar para a gente ir aos pés do Senhor. Eu não estou dizendo para que você não busque ajuda profissional, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, não. Vai sim, mas primeiro vai a Jesus. Primeiro você tem que ir em Jesus. Porque nós estamos invertendo a polaridade das coisas. Nós vamos no natural primeiro. E aí, eu respondendo à pergunta que me fizeram, por que a igreja de agora não vive os milagres como a igreja do passado? Porque nós tiramos os usos e costumes e com ele foi todo o resto. Foi todo o resto. A gente perdeu o sobrenatural. A gente faz primeiro a consulta médica para depois, Jesus, usa o médico. Não, Jesus, usa o Senhor primeiro. Toma a minha vida, toma a vida do meu irmão, alguém ora por mim. Alguém faz algo. Não é? Nós precisamos confiar primeiro no Senhor. O sobrenatural precisa vir em primeiro lugar. Em o nome de Jesus. Você não tem que ir no mercado e falar, Jesus, põe a mão no preço. Não, antes de ir no mercado, fala, Senhor, abençoa a despensa. Senhor, abençoa. Porque a tua palavra diz, se buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Senhor, então, abençoa. Olha assim, na minha casa, eu vou falar para vocês, eu recebo cesta básica aqui da igreja, eu sou funcionário da igreja e eu louvo a Deus por isso, mas me sobra, entendeu? Se o vizinho pedir lá um arroz, eu não dou uma caneca não, eu dou logo um pacote, porque eu posso dar, porque sobeja, porque primeiro eu clamo a Deus, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Entendeu? Você tem, o irmão falou assim, você tem um pouco de açúcar? Tenho, tá aqui um pacote, aqui, não é? Não uma caneca, não uma xicrinha, né? Porque cada quando sobe açúcar, ele usa lá uma xícara inteira já para adoçar o café. Em Minas é assim, né? É um café doce que arde a garganta, mas deixa a gente animado também, é bom por isso. Mas você tem que entender, você está buscando as coisas primeiro do mundo. Isaías 35 está declarando sobre as nossas vidas. Isaías, conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, ele anuncia as boas novas, e as boas novas são para a igreja. E você é igreja? Eu sou igreja, amém? Quem é igreja? Aleluia! Precisamos viver isso, irmão e irmã. Sair da zona, sabe? Está confortável demais, seu joelho não tem mais calo, já está lisinho, tem coisa errada. As mulheres não, tá bom, põe um tapetinho, porque joelho de mulher não precisa ser lisinho. Mas de homem não, rapaz, firma o golpe, né? Põe o joelho no chão, busca o Senhor.
Ai, estou cansado. Ah, aí que você deve buscar. Que é Satanás querendo te impedir. Não deixa o tinhoso. Não deixa. Não. Você não pode deixar. Você tem que repreender. Quando fala assim para mim, eu vou ler a Bíblia, me dá um sono. Eu falei, repreende, é o capeta. É o demônio. Na Netflix você sente sono? Não. Na hora do PlayStation você sente sono? Não. Na hora do dorama você sente sono? Por que na hora da Bíblia você sente sono? Porque é o diabo, ele não quer. Eu gastei toda a minha energia sentado. Você não gasta energia, gente. Para pensar, seja mais inteligente. Pulando aqui, que nem eu fiz aqui, gastei energia, né? Mas sentado vendo Netflix, não. Não vem com essa história. Comendo pipoca ainda, está ganhando energia. Aí vai, abre a Bíblia, aí me deu um sono. Falar, gente, é o demônio. Você prende esse Satanás. Não aceita. Não aceita. Levanta, tem uma estratégia. Deu sono, levanta, fica de pé. Acende todas as luzes, lê em voz alta, mas não deixa o diabo vencer. Não deixa o diabo vencer. Porque muitos de nós querem ouvir a voz do Senhor. Tem uns jovens aí que falam, estou buscando a Deus para ouvir a voz do Senhor. Olha, calma, viu? Que é como voz de muitas águas. Aí é estreito. Mas você quer conhecer a vontade de Deus, é só na palavra. É só na palavra. Porque se você está atrás da irmã do revelamento, a raio-x, a ultrassom, a ressonância, ela pode estar com defeito. E aí você vai ver. Irmão, cuidado. Cuidado. Porque o Senhor, olha só que tremendo. Você precisa confiar no Senhor. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o Senhor lançou Satanás, os demônios, o inferno no lago de enxofre. Você não tem que ficar deixando o capeta tocar na tua vida. Você tem autoridade. Você precisa buscar intrepidez, ousadia. Nós somos uma igreja viva, cheia do poder de Deus. Cheia do poder de Deus. E eu acho o versículo 5 e 6 tremendo. Coloca aqui para mim, Diogo, o versículo 5 e 6. Olha só. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão. Pularão. Não vai, não derruba o púlpito não, família. Não derruba não. Eles pularão, eles não vão sair andando. Comecei a andar. Não, eles vão saltando, né? Eles vão pulando na presença do Senhor. Eles vão, vocês lembram quem leu Atos dos Apóstolos, já viu essa passagem. Se você não leu, fica a dica. Chega em casa, repreende o Satanás e começa a ler a Bíblia. Entendeu? Porque lá em Atos dos Apóstolos, Pedro e João estão entrando no templo e de repente tem um aleijado esmolando a porta do templo e ele pede uma esmola. Aí Pedro e João, vem cá João, por favor. Eu sou Pedro mesmo, esse é João. Eu sou Pedro, de verdade. É assim, nossa natureza é essa mesmo. Pedro e João, esse é amor. Eu também sou amor, mas dão uma beliscada, né? Também, né? E aí Pedro e João estão andando, entrando lá na porta do templo, tal. Aí encontra lá o aleijado. Aí o aleijado pede para eles, dá uma esmola. Aí então João diz. Calma aí. Pegou de surpresa de novo. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Pulou, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salta aí no teu lugar agora, crente. Salta aí no teu lugar. Deixa de ter vergonha. Marcelo, salta aí no teu lugar. Isso, Marcelo. Isso, Marcelo. Glória a Deus.
Aí, glória a Deus. Aí ali teve até uma aula gospel, glória a Deus. Saltou na presença do Senhor, porque ouro e prata não consegue fazer que o aleijado ande. Mas se você olhar na história da igreja, os milagres acontecem, não é de vez em quando não, é o tempo todo. É o tempo todo. Essa semana, lá no YouTube, aí veio para mim um general da polícia, do exército, sei lá de onde que era, mas ele era das Forças Armadas. Aí ele disse que tinha um soldado que dirigia para um coronel, que o rapaz foi tirar um dinheiro no banco, aí os bandidos viram que ele sacou o dinheiro, seguiram ele aqui para dentro da Zona Sul, aqui, e aí, na hora de roubar o dinheiro, viram que ele estava armado, deram um tiro na cabeça. E aí, quando eles chegaram lá, havia miolo para tudo que é lado. Aí leva para o hospital, aí no hospital o médico disse, o senhor é o que dele? Não, eu sou só o comandante. Então avisa a família que de hoje ele não passa. Só que eles não sabiam que a família era crente. Eram todos crentes. Aí quando o comandante foi avisar a irmã, olha, eu vou falar para você avisa o restante da família. O médico disse que de hoje ele não passa. Não, passa de hoje, de amanhã. Vai passar. Deus falou que ele vai passar. Mas é que ele perdeu muito miolo da cabeça. Aquele homem mais simples disse, ela não tem importância, Deus coloca de volta, faz um novo. Não tem importância não. Ele falou, gente, acho que ela não está entendendo. Ele vai morrer. Não vai. Senhor que não está entendendo. Ele não vai morrer. O senhor vai ver. Aí ele falou, gente, a menina, ela deve estar em choque. Comentou com o outro, não quer aceitar a morte do irmão. Aí ele falou, quando ele está saindo assim, pelas portas do hospital, havia um monte de crente. Um monte de crente. Ele falou que eles estavam tudo lá orando, e era um pentecostal, porque oravam em voz alta. Não quero falar mal dos irmãos, mas só os pentecostais que oram em voz alta. Aí está orando em voz alta, e aí ele falou que nunca tinha visto aquilo. Que na igreja dele ninguém ora daquele jeito. Aí eu falei, deixa para lá, não vou falar. Mas vocês sabem por quê. E ele falou que se arrepiou inteiro, que aquilo mexeu com ele. E ele disse, nós vamos sair atrás dos bandidos que atiraram no teu irmão. Ela falou, vá, quando você voltar ele já vai estar melhor. E ele falou, ai Jesus, não para com o negócio. Bom, resumo da ópera. O milagre aconteceu. Ele não morreu. Mas o milagre, quando é de Jesus, por isso que eu falo, se orou e continuou arrastando a perna, não era Jesus. Porque Jesus é salto. Aí o médico falou, vamos fazer uma ressonância para ver como está a situação do menino. O cérebro estava todo no lugar. Não, você crê nisso? O cérebro estava, eu creio poderosamente, porque o Senhor tem poder para fazer. Ele pode fazer, aplauda Jesus, porque Ele pode fazer na minha vida, na sua vida, na nossa igreja. Ele pode fazer. Quando os médicos não têm mais condições, acabaram todo o arsenal, Jesus entra. Jesus entra. E o médico falou, não, mas pegaram lá com pazinha, o SAMU pegou com pazinha o cérebro do menino. Mas o cérebro está aqui. Como? Como? Acorda, crente. Acorda, crente. Acorda, crente. Aleluia. Aleluia. A igreja não pode perder a sua essência. Nós não podemos perder. Nós não fomos chamados para andar por vista. Não fomos. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural de Deus. Mas sabe por quê? Não porque somos mais especiais, porque é uma promessa.
Há uma promessa sobre nas nossas vidas. E aí, no versículo 8 e 9 diz assim: o caminho largo atravessará a terra antes desabitada, e será chamado o caminho da santidade. Os impuros jamais passarão por ele. Será somente para os que andam nos caminhos de Deus. Os tolos jamais andarão por ele. Ao longo desse trajeto, os leões não ficarão à espreita, nem qualquer outro animal feroz. Não haverá nenhum perigo, somente os remidos. 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 Somente os remidos andarão neste caminho que é chamado o caminho do santo, que nos leva à salvação eterna, para a glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! O Senhor, Ele sempre desejou, esse sempre foi o plano de Deus, se relacionar conosco, com os seres humanos, as suas criaturas, porque Ele ainda nos fez, Ele não fez os anjos, mas Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Ele não fez os anjos à sua imagem e semelhança, mas Ele fez a nós, os seus filhos, à sua imagem e semelhança. E é tão certo que Ele quer se relacionar conosco, que ele tentou com Adão, primeiro homem, aí Adão falhou. Aí ele tentou com Noé, e estava indo tudo bem, mas Noé preferiu encher o caneco. Aí quebrou de novo. Aí ele tentou com Abraão. Não sei se você lembra, mas Abraão mentiu 1, 2, 3 vezes. E olha que ele era amigo de Deus. Aí ele tentou com Moisés. Mas Moisés também falhou. E aí ele tentou com o rei Davi. Ele tentou com Salomão, que era o homem mais sábio. Mas eles falharam. Eles falharam, então foram 6 tentativas. Mas o Senhor não desanimou, não. Porque não é como nós, que a gente tenta uma vez, tenta 2, na terceira, acho que não é para mim. Acho que não é para mim, não. Acho que eu vou parar na caminhada. Você já deve ter pensado isso. Acho que não é para mim, não. Mas o Senhor não desiste de nós. Ele nunca desistiu. Ô lindinho. Aí, porque o Senhor, Ele, como diz Isaías 35:10, Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. E Ele quer que nós tenhamos vida plena. Não é vidinha, não. Não, mas eu não quero que você pense em carteira com bitcoins, tá bom? Não quero. Porque lá no deserto, Ele não derramou bitcoins. Ele derramou maná. Cordonizes. Não é? Se você não conhece um crente mais antigo, se você é muito geração Z, gospel, você precisa conhecer uns crentes mais velhos. Porque assim, os testemunhos são esses. Lá em casa não tinha nada. Eu estava desempregado, as mulheres no passado não trabalhavam, não era tão comum, elas cuidavam dos filhos. E aí eles estão sem nada. E aí, eles oram. Eles oram. E aí eu amo esses testemunhos. Eu amo esses testemunhos. O irmão disse assim: pastor, se eu quisesse ficar às custas dos irmãos, eu podia, porque era assim. O irmão ia fazer compra, fazia 2, uma para minha casa e uma para dele. Porque Deus não desampara. Ele não desampara.
o Senhor não desampara. E você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei a sua história. Mas eu sei que Deus tem algo para você. Eu sei que Deus tem algo para você. Ele tem algo para as nossas vidas. Se coloque em pé, por gentileza. Está escrito assim: vi novo céu, vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo, Jesus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, toda lágrima, toda lágrima. A morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. E eu vou te falar uma coisa. Em em Êxodo 33. O Senhor Deus, Ele fala: Moisés, suba ao monte e traga consigo o povo. Pede para que eles se consagrem. Está vendo? Precisa se consagrar. Quer ser cheio do Espírito Santo? Consagre-se. E aí o Senhor diz: chama, vem você e todo o povo. Vamos fazer uma grande festa aqui no Sinai. Vai ser tremendo. Aí o povo se consagrou. Moisés, o sacerdote, Arão. Então vamos. Uma grande procissão indo até o monte. Quando o povo vai chegando, vai vendo que saíam raios e trovões, que a glória de Deus fumegava sobre o monte, que aquilo tudo tremia. Eles disseram: Moisés, a gente está pensando aqui, mas você, e a gente fica aqui te esperando, mas você, Moisés. E aí tudo que o Senhor disser, nós obedeceremos. Mas qual era o plano de Deus? Que todos fossem, não Moisés. O convite não era para um, era para todos. Era para todos. E aí eu falei de 6 alianças que não deram certo. Mas aí o Senhor falou: então, Moisés não conseguiu convencer o povo. Meu filho vai à terra, aliança perfeita, e ele vai convencer o povo. Porque eu quero ter comunhão com o povo. E aí Jesus Cristo se encarnou, se fez homem, se humilhou, se fez como eu e você. E Ele veio à terra. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Porque o Senhor está no monte. A voz dele é como de muitas águas. Ele se manifesta com raios e trovões. O monte está fumegando com a glória de Deus. Mas Jesus está aqui para nos conduzir diante do Pai nesta noite. Ai, nós não devemos fazer como os israelitas no deserto. Nós temos que dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui,
Eis-me aqui. Glória a Deus. Antes de fazer uma oração, eu vou pedir para o Jojo cantar uma canção para nós. Amém? E nós vamos ficar na presença do Senhor enquanto Ele canta. Amém?